Diga aleluia. Meu Deus, que presença gostosa. Pode se assentar. Aleluia, Jesus. Obrigado pela sua presença neste lugar. Vamos à palavra do Senhor no livro do Êxodo, capítulo 16. Êxodo 16. Aleluia. Eu estou com calor aqui. Pode ligar para mim aqui, Rodão, fazendo um favor, ventilador. Jesus, ficou quente aqui, né, Zara? Meu Pai. Quem achou, diga amém. Quem não tem Bíblia tem o telão, mas tem a sua Bíblia, tá? É muito importante você ter a sua Bíblia, tá bom? Então, vamos ler. Esqueci meu óculos no carro, mas eu vou tentar ler nessa minha tradução, que ela é diferente da de vocês. Quando o povo de Israel viu, eles se perguntaram: Manhu quer dizer, quem é este? Pois não sabia o que era o maná. Então ordenou a Moisés que cada um pegasse de acordo com a sua apetite. Diga amém. Queridos, esta passagem vai nos falar a primeira vez que o maná caiu dos céus. Para você que não sabe, o povo de Israel saiu da terra do Egito e eles tiveram que peregrinar durante 40 anos. Mas na verdade, eu já falei isso dezenas de vezes, que a terra prometida era poucos dias para que eles pudessem chegar no objetivo que Deus tinha para eles. Mas por que o povo sofreu tanto para chegar à terra prometida? Tem um ditado popular que diz que o peixe morre pela boca. Quem que já ouviu isso já? O peixe morre pela boca. Eu quero dizer para você que nós também podemos ter vida pela nossa boca, ou podemos ter morte devido à palavra que nós liberamos. A palavra que você libera pode gerar vida ou pode gerar morte. E aquele povo de Israel, eles viram o poder de Deus, e a palavra que eles liberaram nos seus primeiros desafios não foi palavra de vida, mas foi palavra de morte. Diga comigo, morte. Então eles falaram assim: olha, por que nós saímos do Egito? Nós saímos de lá para morrer aqui no deserto. Então eles liberaram uma palavra de morte. Mas o Senhor, conforme a sua boa misericórdia e dádiva, Moisés chegou diante do Senhor, falou: Senhor, e aí, o que nós vamos fazer? E naquele dia o Senhor mandou cordonizes, no outro dia, e também, assim como a relva vinha sobre a terra, assim também o Senhor mandava o maná todos os dias. Diga comigo, todos os dias. Só na sexta-feira que não. Por quê? Porque o sábado era o dia do descanso, o Shabat. Então o Senhor na sexta-feira mandava para a sexta e para o sábado. Eu quero dizer para você que toda vez que você se programa para descansar no Senhor, o Senhor já preparou algo poderoso para você. E o que acontece então? O povo reclamou, o Senhor falou: olha, amanhã eu vou resolver isso daí. E mandou uma nuvem de pássaros, e eles comeram e até passaram mal. E no outro dia, eles tinham maná. E o maná era como uma semente, era uma coisa que não sei se vai ter no céu para a gente experimentar, mas era algo totalmente diferente do que a gente imagina, do que a gente pensa. Porque quando eles abriam as suas cabanas, já estavam à sua frente, e era como sementes, mas ao mesmo tempo era gelada. Ao mesmo tempo ela não podia ficar muito tempo exposta ao sol. E então
você não podia pegar para uma semana, você pegava para cada dia. Então, a porção para cada dia. Diga comigo, porção para cada dia. Então você pegava uma porção para cada dia. Então, dependendo da sua casa, por exemplo, se na minha casa fosse o Marcelo e o Rocha, então já pegava uma bacia, né? Se fosse o Abner e eu, uma xícara. Só que não, esses magrinhos só enganam, viu gente? Então, o que acontece? Você pegava para cada um da sua casa a porção, não precisava armazenar. Era porção diária. Então eles pegavam e levavam para sua casa. Então o maná era torrado, depois moído, depois virava massa e depois ia para o forno. E aí se tornava pão. Quem me entende, diga amém. Olha o procedimento. Então eles tinham que fazer tudo isso. Aliás, só isso, porque vinha na sua porta, para eles se alimentarem diariamente com o pão. Então eles torravam, eles amassavam, eles assavam, e aí se tornava pão. Então isso era o alimento deles, do povo judeu. E esse alimento, o Senhor sustentou eles por 40 anos no deserto. Podia ser 40 dias, podia ser 2 meses, 3 meses, 1 ano. Mas, por causa da sua boca, eles ficaram 40 anos dando volta. Dando volta. Existem muitas pessoas que o seu milagre está dependendo do que você profetiza, do que você fala. Tem gente que está dando volta, volta, volta e não sai do lugar. E aí o que o Senhor fez com eles? Eles acordaram de manhã e viram, eu imagino, algo branco espalhado na areia do deserto. E eles ficaram tudo louco, emocionado. E aí na sua tradução que a gente colocou, foi o que é isso? Eles começaram a perguntar um para os outros, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Pegavam no chão, imagina experimentando, colocando na boca. Tem gosto do quê? O que é isso? O que é isso? Mas na verdade, como eu tenho, sou curioso, e essa minha Bíblia me ajuda muito a pregar. Todas as quartas-feiras nós temos a nossa escola de pregadores, está uma bênção, amém, irmãos? E aí eu tenho a minha Bíblia judaica completa, que ela já vem no grego, e ela facilita bastante a minha vida de pregador. E aí eu peguei, e eu entrei no dicionário bíblico, porque aqui diz assim, e eles perguntaram, manhum significa o que é ele, não o que é isso. Estou dando uma chave para vocês. E na tradução de vocês está o que é isso, mas na verdade é manhum. Coloca aqui para mim na tela, por favor. Que significa quem é ele? Dá uma bugada no nosso português, dá uma bugada até na língua deles. Mas quando você olha assim, mas a Bíblia está errada, está escrito errado, o português está errado. Não. Aqui quando o maná se apresenta, já estava apresentando o próprio Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, eu fui lá, você pode procurar aí no dicionário qualquer, da língua do grego. Então está lá, man, significa quem, e eu tentei pronunciar, mas é muito difícil, tem até um playzinho ali para você, é ele. Quem é ele? Ou quem é esse? Quem é aquele? Dá um glória a Deus. Quem é esse? Ou quem é aquele? Quem é ele? Então quando os judeus
Na verdade, os hebreus ainda se levantaram e eles olharam aquilo e eles começaram a falar: quem é ele? Quem é ele? Porque aquele dia não foi um dia normal. Porque aquele dia que apareceu o maná não foi algo natural, foi algo sobrenatural. Porque Jesus já estava se mostrando o que aconteceria comigo e com você nos tempos de hoje. Eram milhares e milhares e milhares de pessoas e todos estavam perguntando: quem é ele? Quem é ele? Quem é ele? Eu fico imaginando uma presença que desceu no meio do arraial. Eu fico imaginando uma presença que desceu no meio daquele povo. E todos eles, todos os dias, diga comigo, todos os dias, mais alto, todos os dias, grita, todos os dias, tinham alimento. Eu quero declarar sobre a sua vida. Você pode estar no deserto, mas o quem é ele vai aparecer diante de você. E ele vai trazer alimento para a sua vida. Só quem está pegando essa palavra, glorifica, bendiz, faz alguma coisa. Então eu amo essa minha Bíblia porque ela me dá muitas revelações. Tem Bíblia lá ainda, Natasha? Uma só? Ela me dá muitas revelações. E eu quero liberar isso para você. As pessoas vão ver o resultado do culto de hoje. As pessoas verão em você o resultado do culto de hoje. E vai perguntar: quem é ele? Quem é ele o quê? Que mudou a sua história, que mudou a sua vida, que te transformou. E você vai dizer: é Jesus Cristo. Sabe, queridos, em Deuteronômio capítulo 8, o Senhor diz: sim, Ele humilhou de uma forma que te sustentou com maná, que tu nem os teus pais conheceram, para te dar. Entender que o homem não vive só de pão. Diga comigo: não vive só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor, o Deus vivo. Você não vive só de coisas físicas, mas você vive daquilo que sai dos céus para você. E depois de mais de 1.600, 500 anos, sou ruim de data, um dia, aquele maná, representado Jesus, que caiu no deserto, perto do Monte Sinai, deserto do Egito, agora, aquele pão vivo, que desce do céu, cai novamente. Porque depois de 40 anos, quando os filhos de Israel entraram na terra prometida, o Senhor prometeu para eles 7 frutos da terra. Diga comigo: 7 frutos. E a partir do momento então que eles entraram na terra prometida, os 7 frutos, o maná para de cair, e o Senhor libera para eles 7 frutos da terra. Então, depois daquele período de 40 anos, o maná cessou. Depois de centenas de anos, o maná voltou. Só que o maná voltou diferente. Aleluia. Ele voltou totalmente diferente. Ele não voltou numa forma de uma semente, uma coisa que ficava na relva, mas ele voltou totalmente diferente. Que um dia João, batizando no deserto, batizando aonde? Me ajuda, batizando aonde? Batizando no deserto do Jordão, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então agora o verbo, que é a palavra, se transforma em carne, e nós vimos a glória do Pai
através do Filho, como diz lá no Evangelho de João. E logo que Jesus é batizado, que João Batista identifica Jesus, o Espírito Santo leva Jesus para onde? Me ajuda, para onde, gente? Leva Jesus para o deserto. Quem está no deserto? Jesus é o pão para você. E Jesus, ele ficou no deserto quanto tempo? 40 dias, diga comigo, 40 dias. Era o tempo do povo sair da terra do Egito para entrar para a terra de Canaã. Talvez você tenha sido como os hebreus, que reclamou, que murmurou e está dando volta. Mas Jesus, ele já venceu no deserto, e ele já venceu no prazo do deserto. Por isso que eu estou declarando que se você crer no seu deserto, porque Jesus já venceu o deserto, ele pode te tirar do deserto hoje, ele pode tirar do deserto aqui, e ele pode te tirar do deserto agora. Se ele quiser, ele faz o que ele quiser, ele é Deus. E quando Jesus estava 40 dias, o diabo se apresentou tentando Jesus, e o inimigo disse para Jesus: se tu és o quê? O Filho de Deus, transforma esta pedra em pão. O que Jesus disse? Está escrito, Mateus 4:4. Mas Jesus respondeu e disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Sabe qual é o problema das pessoas hoje? Preste bem atenção. Jesus está falando assim, nem só de pão, que significa que nós precisamos de pão. Quem comeu hoje? Diga amém. Tem um irmão que gritou mais alto, deve ter comido bastante. Churrasco, aleluia. Mas enfim, você precisa comer, todo mundo precisa se alimentar. Se você não come, você fica doente, o seu corpo padece. Então está escrito, nem só de pão. Significa, nós precisamos do pão, nós precisamos das coisas, nós precisamos do físico. Mas isso não é o importante, não é só isso, porque você é constituído de corpo, de alma e de espírito. Diga para mim, corpo, alma e espírito. Então quando você alimenta a sua carne, você está vivendo só de pão. Quando você se alimenta das suas vontades, você só está alimentando a sua carne. Então hoje, se você vai para uma clínica, e você fala que está tendo ansiedade, depressão, pânico, o doutor, a doutora vai te falar coisas importantes, mas as pessoas param por aí, e o doutor vai dizer assim para você, a doutora vai dizer para você, não sou contra isso, você pode procurar uma clínica, nós temos aqui na igreja, eles nos ajudam bastante, os psicólogos. Mas lá fora você vai encontrar o seguinte, olha, você tem que fazer o que você gosta, você tem que pensar em você, você tem que pensar na sua vida, você tem que conquistar, você tem que comprar, você tem que viajar, você tem que fazer isso, aquilo, assado. Então a pessoa sai da clínica, muitas das vezes fala assim, então eu vou enfiar o pé na jaca, porque eu não fiz até agora, eu vou fazer. Alguns vão entender isso positivamente, outros não. Mas o que eu quero dizer para vocês é que a pessoa ela pode até conquistar, ela pode viajar, ela pode fazer algo diferente, ela pode alimentar a sua carne, ela pode alimentar a sua alma, mas mesmo assim, depois que ela conquistar tudo, acontece duas coisas. Uma, não vai conseguir conquistar e vai ficar frustrado, vai ficar pior. Outros vão conquistar tudo, mas vão continuar com vazio na alma, e também vai ficar pior. Uns conquistam e entendem que essas coisas, tudo passa,
Outros vão ficar frustrados porque lutaram e falam assim: eu não sirvo para nada, eu não consigo conquistar nada. Então entra uma frustração do tamanho do universo dentro da sua alma. Por quê? Porque estão se alimentando de carne, só do que a carne deseja. E a pessoa que se alimenta só dessas coisas físicas vai ter um buraco no seu interior, na sua alma, nas suas emoções. Hoje o que nós temos mais visto no Brasil, no mundo, é pessoas deprimidas, é pessoas tristes, é pessoas com vazio na alma. Por quê, querido? Para se divertir está muito fácil, para ficar drogado está muito fácil, para ficar embriagado está muito fácil, enfim, para fazer as coisas boas, ruins, está tudo fácil. As informações. Então você vê pessoas cheio com a sua carne, cheio na sua alma, mas vazio no espírito. Então Jesus disse para o diabo: nem só de pão, nem só das coisas físicas viverá o homem, mas de toda a palavra, de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sabe o que eu quero dizer para você, querido? Que muitas das vezes você olha para um cristão genuíno, você vai ver, cara, ele não está tão bom assim de grana, ele não está tão bom de saúde, ou ele está enfermo, puxa vida, ele não está tão legal no seu relacionamento. Mas você vê a pessoa de pé, você vê a pessoa com esperança, você vê a pessoa continuando lutando, você vê a pessoa continuando declarando fé, declarando vitória, aleluia. E por outro lado você vê pessoas que têm tudo para ser feliz, está tudo legal, está tudo ok, mas tem um vazio no seu coração. Por quê? Porque só está pegando as coisas físicas. Mas nesta noite eu quero dizer para você que o nosso Deus, aleluia, Ele tem coisas muito mais poderosas do que essas coisas que todo mundo corre atrás. E você, vou dizer bem a real para você, muitas coisas você não precisa nem de Deus para conquistar. Mas se você quiser ter uma vida boa, se você quiser ter uma vida de paz, se você quiser ter uma vida de segurança, sabe o que você tem que fazer? Se entregar de corpo e alma para Ele, aleluia. Se alimentar de Deus. Diga comigo, se alimentar de Deus. E aí o apóstolo Paulo vai falar assim: eu passei por necessidade, eu passei por aperto, eu passei por isso, por aquilo, mas tudo eu posso naquele que me fortalece. Sabe, o inimigo tentou Jesus e Jesus venceu ele pela palavra. E depois no final de Mateus 4, você vai encontrar algo poderoso. Quando Jesus, ele venceu a tentação no deserto, venceu a tentação do inimigo. Diz a palavra de Deus então, que os anjos do Senhor vieram dos céus e serviram a Jesus. O que significa? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus estava no deserto para se consagrar. Diga comigo, Jesus estava no deserto para se consagrar. Então ele podia estar meio debilitado, debilitado no seu físico, mas o seu espírito e a sua alma, ele sabia nas suas emoções que ele não era qualquer um. O diabo veio falar assim: se você é filho de Deus, esse cara está falando, se você é, eu sei que eu sou filho de Deus. A segunda coisa que ele tinha na alma, a palavra. Diga comigo, a palavra. Eu não preciso disso para viver, eu não preciso só disso para viver, eu preciso daquilo que meu pai tem. Sabe o que aconteceu? Ele buscou o reino,
ele buscou a vontade do Pai, ele buscou a consagrar, ele buscou a jejuar, ele buscou a se separar, para ter uma vida santificada. Sabe o que aconteceu depois de 40 dias? Imagine você sentado, cansado, com sede, o céu se abre, e vem anjos, te servir comida do céu. Eu quero dizer para você, se você está forte espiritualmente e mentalmente, depois do seu deserto, se prepara. Eu estou profetizando, quem pega, pega, quem não pega, olha para mim com cara de herege. Se prepare. Você que está comendo a palavra, você que está orando, você que está buscando, você que está passando pelo perrengue do deserto, se prepare, porque depois disso, o céu se abre, e eu estou dizendo com toda a certeza, convicção do meu coração, os anjos do Senhor virão para servir a cada um de vocês. Só quem está aqui, se manifeste conforme a sua fé. O deserto frio, o deserto solidão, o deserto sozinho, o deserto calor, o deserto dificuldade, o deserto escorpião. Mas se você tem a palavra, você não vai fazer como o povo de Israel, que morreu como inseto no deserto. Você vai atravessar o deserto, e do outro lado, no final da sua batalha ali, vai ter anjos servindo a cada um de vocês. Quando você se consagra, o pão da vida, diga comigo, o pão da vida te alimenta. O que é isso, o pão da vida? Jesus disse no Evangelho de João 5,51: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu lhe darei, para que o mundo tenha vida, é a minha carne. Sabe, nem só de pão viverá um homem, mas o homem vai viver uma harmonia, corpo, alma e espírito, quando você comer e quando você experimentar do pão vivo que desce do céu. E o pão vivo está aqui. O Espírito Santo de Deus está aqui, neste ambiente, neste lugar. Está triste? Está sozinho? Está sofrendo? Está angustiado? Está no deserto que não sai? Quanto tempo você está nessa mesma vida? Quanto tempo você está nessa mesma situação? Mas eu tenho uma palavra de vida para você. Hoje é dia de você sair do deserto. Abra o seu coração e deixe ele entrar. Então por que a gente está vivendo esse caos no mundo, no universo? Porque as pessoas estão só buscando pão físico e esquecendo do pão da vida, que é Jesus Cristo. E quem comer deste pão vai ter vida, viverá para sempre, porque Ele mesmo estava se entregando por mim e por você. Então, meu querido, eu não sei como você entrou aqui nesta hora, eu não sei como você chegou aqui nesta noite. O Senhor está falando desde o começo deste culto. Ele tem algo poderoso para você. Está vazio, você está triste, está desanimado, opressão, depressão, tristeza, angústia, ansiedade. Hoje tem um alimento para você, e não é físico, mas é espiritual. Eu queria que você se colocasse de pé.